Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha. Tudo certo com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar o sistema reprodutor humano, certo? Ó, vamos falar aqui inicialmente que o sistema reprodutor humano possui uma série, ou seja, vários órgãos e estruturas que permitem a realização de reprodução sexuada, certo? O que é a reprodução sexuada, né? Que a gente veio discutindo aí há bastante tempo. É um tipo de reprodução entre indivíduos da mesma espécie em que ocorre a troca ou mistura de material genético. Ou seja, eu vou ter dois indivíduos e esses indivíduos eles vão trocar material genético, né? O tipo de ciclo reprodutivo da espécie humana é diplobionte. Ó, como é que funciona? Eu vou ter um macho, certo? E uma fêmea. No testículo do macho, eu vou ter a produção do espermatozoide e no ovário da fêmea eu vou ter a produção do óvulo. E aí eles vão se juntar, certo? Formando uma célula chamada de zigoto. E é assim que funciona de forma... E o zigoto, né, que está dentro da mãe, vai se desenvolver, formar um feto, etc. E aí a gente vai ter o crescimento e amadurecimento até o dia do parto. E é assim que funciona a reprodução humana, certo? Quais as vantagens da reprodução sexuada, né, que a gente já discutiu várias vezes. A reprodução sexuada, ela promove o aumento da variabilidade genética, aumenta a chance de adaptação da espécie, caso o ambiente sofra alteração, certo? É uma espécie mais adaptável. Permite a evolução das espécies para novas formas. Realiza crossing over, que é uma troca de material genético dentro do mesmo indivíduo. E segregação independente dos cromossomos homólogos, ou seja, as informações genéticas, né, que são chamadas de cromossomos, elas são separadas. E as desvantagens da reprodução sexuada é que consome muita energia, forma gametas, né? Esses gametas podem apresentar falhas, é necessário a cópula, né, o ato sexual, e pode existir uma competição por parceiros sexuais, certo? E aí são os pontos negativos. Vamos falar agora sobre o aparelho reprodutor masculino. Primeiro vamos falar sobre a bolsa escrotal. O que é a bolsa escrotal? O escroto. Essa estrutura aqui, certo? Que vai revestir todo o testículo. Ela tem a função de quê? Armazenar e proteger os testículos, certo? Que são chamadas das gônadas masculinas. Possui uma musculatura, né? Que contrai quando está no frio e relaxa quando está quente, chamada de cremaster, que vai controlar também a temperatura dos testículos, certo? Quando a temperatura aí, ó, aumenta, a bolsa distende para diminuir a temperatura interna. Quando a temperatura diminui, a bolsa contrai para aumentar a temperatura interna, porque enquanto mais próximo do corpo, mais quente. E o controle da temperatura dos testículos é muito importante para a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides, certo? E os testículos, né, que ficam dentro do saco escrotal ou escroto, é a gônada masculina, região responsável por produzir os espermatozoides, né? E também os hormônios sexuais, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, que é a testosterona. Aqui nos testículos ainda, se nós tivéssemos um corte interno, eles são assim, ó. Eles vão ter essa estrutura aqui, certo? Chamadas de túbulos seminíferos, que é onde vai ter a produção lá do sêmen, certo? Aqui, dentro do túbulo seminífero, existem várias etapas. Estão vendo aqui o espermatozoide sendo produzido. Ele passou por várias etapas até chegar a essa fase aqui, certo? Como é que acontece a espermatogênese? É um processo bem complexozinho, certo? Eu vou tentar detalhar aqui para vocês de uma forma mais clara. Ó, no começo aqui, o período de multiplicação, eu vou ter
a multiplicação das células que produzem espermatozoides, certo? E aqui eu vou gerar 4 células. Dessas 4, eu vou pegar só uma aqui para amadurecer, que começa lá nos homens no início da puberdade, sobre o estímulo lá da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Esse espermatozoide aí, futuro espermatozoide, ele vai se dividir de novo em 2, certo? Onde ocorre o processo chamado de meiose, que é quando eu divido a quantidade de informação genética das células pela metade, e vai gerar 4 novas células. Essas células, que vão ser os espermatozoides, eles vão se maturar. Vão ganhar essas caudas e essa região aqui intermediária para terem a maturação. Então a gente tem aqui, ó, a célula gerada lá vai se desenvolvendo, certo? Até ficar por último aqui nessa estrutura. A gente tem aqui a estrutura do espermatozoide. A gente vai ter a cabeça, peça intermediária ou intermédia e a cauda. A cabeça vai ter o núcleo, né, o pronúcleo masculino, certo? Vai ter essa estrutura aqui de cima, chamada de acrossomo, que vai ser uma estrutura responsável por destruir o óvulo da mulher. Destruir não, né? Mudar a entrada para ele conseguir entrar, como se ele fosse a abertura aqui de uma portinha. E a peça intermediária, né? Que é essa região aqui, que serve para dar energia. Está rico em mitocôndrias, que são organelas que dão energia ao corpo, certo? E a cauda aqui, que tem a função de bater e dar movimento. Os testículos eles vão ter 2 células especializadas em produzir espermatozoides. As células de Leydig, certo? Que vão ter influência aqui do LH, que é um hormônio, para produzir a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. E as células de Sertoli, que vão produzir substâncias que vão nutrir o espermatozoide. Certo? Células de Leydig e células de Sertoli. E a gente vai ter aqui, ó, no epidídimo, que é a região responsável pelo amadurecimento e armazenamento dos espermatozoides. A gente já falou do escoto, testículo, epidídimo. Vamos falar agora sobre o canal deferente, que comunica o epidídimo à vesícula seminal, né? A estrutura aqui é o epidídimo. E aqui, ó, o canal deferente. Certo? Vesícula seminal. A vesícula seminal é a região responsável por produzir um líquido seminal, certo? No líquido seminal vão ter substâncias para nutrir o espermatozoide. Aqui na vesícula seminal, certo? Que fica aqui atrás da próstata, da bexiga, me desculpa. A próstata, né? Essa região aqui, que fica próxima ao ânus, por isso que quando o homem faz mais de 40 anos, ele tem que fazer o exame do toque, né? Para saber se a próstata está grande ou pequena. A próstata ela é responsável por produzir uma secreção prostática chamada de alcalina, que vai reduzir a acidez da vagina, favorecendo a sobrevivência dos espermatozoides. E por último, a glândula bulbouretral, que vai produzir uma secreção que vai lubrificar o canal da uretra e facilita a motilidade dos espermatozoides, ou seja, a motilidade do movimento, né, dos espermatozoides. E a uretra vai ser esse canal que vai permitir a saída, a comunicação, né, com o sistema excretor da micção, no caso da urina, ou da ejaculação. E o pênis, que é um órgão copulador masculino, que pode estar flácido, ereto, certo, ou reto. Como é que funciona isso? Ele não tem osso, certo? Ele tem músculo, e esses músculos podem estar com pouco sangue, e aí ele vai estar mole, ou pode estar com muito sangue, que é quando ele fica duro. E agora vamos falar um pouco mais sobre o pênis. O pênis ele vai possuir os chamados corpos cavernosos e corpos esponjosos, que vão se encher de sangue e promover aí a ereção do pênis.
Essa região aqui de cima é chamada de glande, que é a região do pênis que possui uma grande sensibilidade aí ao estímulo sexual. E aqui de roxo, o corpo cavernoso, certo? Ó, se a gente cortar o pênis assim, a gente vai ter aqui a uretra e o corpo esponjoso. Já aqui de roxo, os corpos cavernosos, que vão conseguir se encher de sangue, e aí vamos ter a ereção. Acima por fora, né, do pênis, nós temos o prepúcio, que é aquela pele que recobre o pênis. Os judeus, eles sempre faziam a circuncisão, que é tirar essa pele aqui em torno da glândula, né? Algumas pessoas possuem essa pele aqui um pouco rígida, que é chamada de fimose. Se necessário, pode ser feita uma cirurgia para tirar o excesso de pele ou não. Vamos falar agora sobre o aparelho. O aparelho, né, reprodutor feminino. Temos toda aqui essa estrutura. Ó, nós temos aqui o clítoris, certo? Que é essa estrutura aqui, superficial. Os grandes lábios. A abertura da uretra, onde sai a vagina. Onde sai a urina, me desculpem. E a abertura aqui da vagina, certo? Onde sai o bebê. E aqui o pequeno lábio. E aqui o ânus da mulher. Ó, pequenos e grandes lábios. Os grandes lábios e os pequenos lábios. Eles vão delimitar o espaço da vagina, certo? E vão proteger aqui. A abertura da vagina aqui, do canal vaginal, é a entrada para o sistema reprodutor feminino. Já a abertura da uretra vai ser a entrada para o sistema excretor, onde sai a urina. E o clítoris é o órgão erétil, que também possui sensibilidade no desenvolvimento humano. Ele é análogo à glândula masculina, certo? Que é o órgão do prazer feminino. A parte interna do órgão feminino vai ter essa parte aqui chamada de ímen, certo? O colo do útero e o canal da vagina. Nós temos aqui duas camadas, né, principais do útero, que é o miométrio, que é essa camada aqui fixa, e o endométrio, que é a região responsável pela fixação do feto e também pela menstruação. Temos aqui o ovário e uma tuba uterina, que antigamente era chamada de trompa de Falópio. Vamos começar a falar sobre o ímen. Ó, o ímen vai ser a película que vai delimitar a entrada na vagina. Ele vai proteger contra a infecção na mulher e ele é rompido, geralmente no primeiro ato sexual, né? O ímen na sociedade é um tabu muito grande porque existe uma pressão nas mulheres para que quando elas percam a virgindade sangue. Mas isso não é a verdade para todas as mulheres, certo? Muitas mulheres podem ter o ímen rompido andando de bicicleta, fazendo atividade física, dormindo e etc. Certo? Isso é um mito de que a mulher só perdeu a virgindade quando sangra. Porque o ímen ele pode ser rompido de um milhão de formas diferentes. Temos aqui o canal da vagina, né? Que vai comunicar o útero com o meio externo, possui em média 10 centímetros de comprimento, e ele pode dilatar muito durante o parto e o ato sexual. Temos aqui o miométrio e o endométrio. No útero, né? Que é um órgão muscular oco, pode expandir-se bastante durante a gravidez, certo? O miométrio é o tecido muscular e o endométrio é a mucosa que reveste o útero. O endométrio é o local onde ocorre a nidação, que é a fixação do embrião. E o colo do útero aqui, certo? Também chamado de cervix, é a porção estreita do útero, onde pode ter ação do vírus HPV. Aqui nas tubas uterinas, ó, essas estruturas aqui, também chamadas de trompa de Falópio, né? Que vai comunicar as gônadas femininas, né, que são os ovários, com o útero. Possui 3 regiões: terço distal, medial e proximal, certo? Aqui é o distal, medial e proximal.
vai ser o local onde ocorre a fecundação, certo? No terço distal da tuba uterina. Vamos falar agora sobre os ovários, né? Que são as gônadas femininas. Responsáveis por produzir óvulos, né? Ovócito 2. Produz hormônios, que são estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos. Aqui nós temos o desenvolvimento do ovário, certo? Temos aqui a formação do ovário, começando aqui no corpo lúteo amarelo, que vai começar a formar o ovário aqui dentro até ter a ovulação, certo? E temos aqui a ovogênese, que é como é gerado o óvulo feminino. Nós vamos ter aqui o período germinativo, que começa no feto, certo? O crescimento e a maturação. O crescimento permanece até a puberdade. E os ovogônios, eles aumentam de tamanho, certo? São células que podem aumentar de tamanho. E eles vão se transformar nos chamados ovócitos primários. O período de maturação, ele vai começar lá na puberdade, vai sofrer meiose, formar aí 3 corpúsculos polares e o ovócito secundário, certo? Vai ter período germinativo, período de crescimento e período de maturação. Temos aqui um resumo, né, do ciclo menstrual. Nós vamos ver agora um jeito, né, que vocês possam visualizar a fecundação ocorrendo de fato. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos. Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona! O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina,
O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Vamos ver agora um vídeo sobre ciclo menstrual e menstruação, certo? O início da menstruação é um momento muito importante. Mas o que é exatamente a menstruação? E por que milhões de garotas passam pelo ciclo menstrual todos os meses? A menstruação é um sinal de saúde e fertilidade. É parte de um processo mensal chamado de ciclo menstrual, que é o jeito de o corpo se preparar para a gravidez. Em média, o ciclo menstrual dura 28 dias. Embora algo entre 21 e 35 dias seja normal, o ciclo é regulado por hormônios, pequenos mensageiros produzidos pelo cérebro e pelos ovários. Ele tem 4 fases: menstruação, pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação. A menstruação é o que ocorre quando o revestimento do útero é eliminado como fluxo menstrual. Ela pode durar entre 3 e 7 dias. Você só perde por volta de 4 a 12 colheres de chá de fluido menstrual durante o seu ciclo. E nem tudo nesse fluido é sangue. Para se sentir segura e protegida nesse período, experimente usar os absorventes. E aqui a gente tem, certo? Recapitulando. Falando sobre ovário. Ovários são as glândulas femininas, ou gônadas também, certo? Falamos sobre aqui desenvolvimento, né, ovogênese, da formação do óvulo feminino. E o ciclo menstrual. A gente vai ter uma aula só sobre isso, certo? Sobre o ciclo menstrual, porque é bem complicado, bem detalhosozinho, certo? A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.